Olá, meus amores, professora Lia, sexto ano, inglês, módulo 23. Só para a gente se situar, o módulo 23, ele é o último módulo da apostila 3, certo? Para a gente saber direitinho qual é o livro que nós estamos utilizando, tá? Última unidade do livro 3, ok? Bom, amores, eu já vou compartilhar com vocês o nosso livro, mais especificamente aqui logo no comecinho da nossa unidade, certo? Então, o título desse módulo é Like, Love and Hate, plus, ou seja, mais, ing. Nesse módulo, nós vamos aprender a utilização desses três verbos acrescido de ing para um determinado propósito, para um determinado fim, que nós vamos acompanhar um pouquinho mais adiante, tá? Na primeira página, como nós já estamos acostumados, temos um pequeno diálogo. Nesse caso, quem está conversando é a Stephanie e a Alice. E o diálogo é o seguinte: Hi, Alice. How are you? Oi, Alice. Como você está? I'm doing okay. How about you? Eu estou bem, eu estou levando. E você? Great. Hey, we are going out tomorrow. Come with us. Ótimo. Ei, nós vamos sair amanhã. Vem com a gente. That's nice. What are you doing? Que legal! O que vocês vão fazer? We are going swimming. Nós vamos nadar. Do you like swimming? Você gosta de nadar? No, I'm not so keen. Não, não é muito do meu interesse. Oh, that's too bad, but there's a group that plays volleyball over there too. Ah, que ruim, que chato. Mas tem um grupo que joga vôlei lá também. That's much better. É muito melhor. I love volleyball. Eu adoro vôlei. What time are you going? Que horas vocês vão? Around 3 p.m. Aproximadamente umas 3 da tarde. Sounds good to me. Está bom para mim. Bom, esse foi o diálogo entre essas duas amigas. E como a gente pôde perceber, elas estavam falando dos planos para amanhã, o que elas pretendem fazer, e, além disso, atividades que gostam e que não gostam de fazer. E esse é o tema da nossa unidade. Nós vamos aprender algumas estruturas que podemos utilizar para expressar aquilo que gostamos ou que preferimos, ok? Primeiro, temos o vocabulary. O vocabulário da nossa unidade 23 será sobre verbs, ou seja, verbos. Esses verbos vão expressar algumas atividades que podemos gostar ou não de fazer. Exemplo, wait, esperar. Eu, particularmente, não gosto de esperar. Drive, dirigir. Travel, viajar. Tidy up, arrumar, organizar. And make dinner, preparar, fazer o jantar, certo? Bom, continuando aqui no nosso livro, ele traz assim, likes and dislikes, ou seja, alguns verbos que usamos para expressar as nossas preferências. Likes, aquilo que gostamos, e dislikes, aquilo que não gostamos. Então, o livro, de uma forma muito útil, trouxe para nós o significado desses verbos
através dos emojis. Porque, veja, com a carinha, com o emoji, fica mais fácil para nós compreendermos exatamente o que o verbo quer expressar. Então, esse primeiro rostinho, esse primeiro emoji, é o like, gostar. Ou seja, aquela situação mediana. Você simplesmente gosta, nada além disso. Ao lado, eu tenho don't or doesn't like. É o contrário. Você não gosta. Basta observar o emoji, a expressão que ele está representando aqui. Lembrando que o nosso livro colocou don't ou doesn't, porque essas frases que nós estamos estudando, todas elas estão no tempo presente simples. E sabemos, porque já estudamos isso em outras unidades anteriores, que o tempo presente simples, para expressar uma frase negativa, ele precisa de auxiliares, don't ou doesn't, de acordo com o sujeito da frase. Continuando, eu encontro o verbo love. Olha o emoji, tem corações nos olhos, ou seja, não é simplesmente gostar, é além, é gostar muito, adorar, amar, certo? E finalizando, encontramos a representação do verbo hate, odiar. Pelo emoji, nós estamos observando que não é algo que você simplesmente não gosta. Você não gosta mesmo, você odeia, detesta, é algo mais intenso, certo? Além de compreendermos o significado desses verbos para nós empregá-los de forma correta, nós precisamos também observar outras informações que o livro coloca para nós. Vamos acompanhar esse parágrafo, porque ele é extremamente importante para o nosso entendimento. Aqui está dizendo o seguinte, que nós podemos adicionar outros verbos a esses que estão aqui, like, love, hate, don't like, para expressar o quê? As nossas preferências, para falar de coisas, de atividades que nós gostamos ou não, tá? E na hora que a gente vai utilizar esses outros verbos que representam as ações, as atividades, nós precisamos observar que vamos poder utilizar o verbo com ing, que nós chamamos de gerund, gerúndio, e vamos também poder utilizar o verbo no infinitivo, que é a palavrinha to mais o verbo. Então, vamos observar aqui, antes de colocarmos os exemplos, vamos observar com calma, meus anjos. Olha só. Primeiro, estamos expressando as nossas preferências, o que gostamos ou não, certo? Então, vamos começar. O livro, ele fala de enjoyment. Enjoyment é prazer, diversão. E affection, afeição, simpatia, interesse. Então, veja, nós vamos utilizar os verbos no gerund, no gerúndio, quando a nossa intenção for expressar o quê? Enjoyment e affection, diversão e aquilo que eu tenho interesse, afeição, certo? Esse gerúndio nada mais é que acrescentar essas 3 letrinhas ao verbo ing. Gerúndio, meus amores, é uma forma nominal do verbo.
E essa forma nominal do verbo, ela o transforma em um substantivo. Exemplo, eu tenho o verbo swim, é o verbo nadar. Quando eu escrevo esse verbo acrescido de ing, eu passo a ter a palavra swimming. Swimming pode continuar a ser traduzida como nadar, mas também pode ser o substantivo natação. É isso o que o gerúndio representa. Mas o que é importante para nós sabermos? Os casos onde você irá aplicá-lo. Enjoyment ou affection. Enjoyment, prazer, diversão, e affection, aquilo que você tem afeição, simpatia, interesse. São esses dois casos que você vai utilizar o verbo no gerúndio, certo? Para ficar mais fácil, observa o exemplo que ele colocou aqui, ó. I love dancing. Está expressando enjoyment, está expressando um prazer, uma diversão. Qual seria a tradução adequada? Eu amo dançar. Eu adoro dançar. Ou seja, eu gosto de dança. Então, se eu vou numa festa e está tocando uma música que eu gosto, eu vou lá para o meio da galera e começo a dançar. Por quê? É algo que eu tenho prazer, é algo que me faz bem, que eu me divirto. Enjoyment, certo? Bom, isso eu falei de quê? De gerúndio, que é o ing. Agora, eu também posso utilizar o meu verbo no infinitive, ou seja, infinitivo. O infinitivo nada mais é que outra forma nominal do verbo, onde eu demonstro que esse verbo não está conjugado. Ele não está nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Ele não está em tempo verbal nenhum. Exemplo, to swim, nadar. Reparem que, como eu sei que o verbo está no infinitivo? Acrescentando a palavrinha to na frente. Essa partícula to, essa palavrinha to na frente do verbo, está indicando isso, que ele está no infinitivo, certo? Agora, eu disse em que situações eu utilizo o gerúndio, mas e as situações que eu utilizo o infinitivo? Elas estão aqui, ó. Choice, ou então habit. Choice, escolha. E habit, hábito, ou seja, é aquilo que você tem o costume, você gosta e você optou, escolheu em praticar aquela ação. Então, se tornou um hábito para você, um costume seu, certo? Para ficar mais claro o entendimento, a gente observa o exemplo aqui do livro, a segunda frase. I love to dance. Eu amo dançar. Ficou a mesma tradução da frase anterior, correto? Só que agora a situação é outra. Aqui na primeira frase, lembra que eu falei que dançar é algo que eu acho divertido, que me dá prazer, algo que eu pratico quando eu vou numa festinha e tal? Não é o caso da segunda frase. Na segunda frase, dançar para mim é uma escolha. Como é uma atividade que eu gosto, eu me matriculei numa academia de dança. Eu estava precisando praticar uma atividade física, é algo que eu gosto, me matriculei. Então, para mim, dançar
Não é algo que acontece de vez em quando numa festa. É algo que é um hábito. Eu me matriculei na escola de dança, eu danço constantemente, faz parte da minha rotina. Virou um hábito para mim. I love to dance. É uma choice, é uma escolha, certo? Então, aqui, meus amores, o que eu quero chamar a atenção? A diferença, ela não está na tradução. Por quê? I love dancing, eu amo dançar. I love to dance, eu amo dançar. A tradução é a mesma. A diferença está na situação que eu estou expressando, na ideia que eu estou expressando, certo? Continuando com os exemplos, olha. I don't like dancing. O que eu estou querendo dizer com essa frase? Quando eu digo que eu não gosto de dançar, eu não gosto de dança, eu estou querendo dizer o quê? I don't enjoy this activity. Eu não gosto dessa atividade. Ou seja, eu não curto dança. Se eu for numa festinha, eu vou ficar batendo papo com os meus amigos, comendo alguma coisinha legal, mas eu não vou para a pista dançar, porque eu não curto essa atividade. Aí eu utilizei o ing. Mas olha o último exemplo. I don't like to dance. Eu não gosto de dançar. O que eu estou querendo dizer agora? Nessa última frase que eu usei o infinitivo. I don't have this habit. Eu não tenho esse hábito. Ou seja, como é algo que eu não curto, que eu não gosto, eu não pratico isso. Não é uma atividade que eu faço regularmente. Isso não é um hábito para mim. Eu vou escolher uma outra atividade física para fazer, mas eu não vou escolher dança, certo? Então, isso que tem que ficar claro e que foi resumido aqui nesse parágrafo, tá bom? A tradução, em muitas situações, ela será a mesma, mas o contexto é diferente. ING é aquilo que eu faço por prazer, por diversão. E o infinitivo, que é a palavrinha to na frente do verbo, é aquilo que é um hábito para mim, é uma escolha que passou a fazer parte da minha rotina, tá bom? Bom, continuando, o livro traz exemplos das frases na forma interrogativa, interrogative. Lembra que eu falei que as frases que nós estamos utilizando estão no presente simples? Estão no presente simples? Então, se é presente simples, para fazer uma pergunta, preciso do verbo auxiliar, ou do ou das. Vai depender do sujeito, tá? E aqui ele coloca algumas sugestões, alguns exemplos, né? Do you like studying? Você gosta de estudar? Do you like to study alone? Você gosta de estudar sozinho? Does he love skating? Ele adora utilizar o skate. Does he love to skate at the weekend? Ele gosta de praticar o skate nos fins de semana. Próximo ponto, cross-disciplinary, ou seja, nós vamos ter mais um aprofundamento das nossas informações. Aqui, o que o livro vai trazer para nós é algo que eu já conversei aqui, que na hora da tradução, você nunca pode traduzir ao pé da letra. Porque se você fizer isso, a sua tradução, em muitas situações, ela vai ficar sem pé nem cabeça, totalmente inadequada, né? Por que o livro está chamando a nossa atenção? Por conta do uso do ING. Porque nós aprendemos lá atrás, em alguns módulos, que quando eu acrescento esse ING ao verbo, ele se transforma nas formas nadando, comendo, dançando, estudando, não é isso? Ele é utilizado em algumas unidades que eu estudei para expressar ações que estão acontecendo nesse momento, não é? Só que no caso do nosso módulo 23, esse ING, ele está representando gerúndio.
E gerúndio não tem aquela tradução que eu estou acostumada até agora. Gerúndio, o que eu disse? Transforma o verbo em substantivo. Ele representa a ação. Exemplo: I like to swim. Eu gosto de nadar. Acrescentei ing, ou seja, usei gerúndio. I like swimming. Eu gosto de natação. Nadar, o verbo nadar, ele se transformou no substantivo natação, através do ing, através do gerúndio, certo? Agora, na hora de traduzir, se você disser assim, professora, então quer dizer que essa frase, I like swimming, eu só posso traduzir como eu gosto de natação? Não, meus amores. Você vai continuar podendo traduzir como eu gosto de nadar. As duas traduções, elas estão corretas, tá? Você vai utilizar a tradução que ficar mais adequada ao contexto que você está falando, tá? Aquilo que você está conversando, que você está querendo expressar, certo? Caminhando mais um pouquinho, o nosso livro traz Going Deeper, um aprofundamento. Esse aprofundamento é só para lembrá-los, olha aqui, ó, lembrá-los que as frases estão no present simple, presente simples. Então, você precisa ter cuidado com a terceira pessoa do singular. Lembrar daquelas regrinhas que nós estudamos anteriormente, quais são os auxiliares da negativa, quais são os auxiliares da interrogativa, a ordem das palavrinhas na frase, tudo isso você precisa se lembrar para fazer as suas frases corretamente, certo? E finalizando, o nosso livro traz o contextualizing, ou seja, contextualizando. Ele vai trazer um parágrafo no qual essas expressões que nós utilizamos aqui na unidade serão usadas. Vamos observar o que está escrito aqui. This is Tony. He hates eating broccoli. Since he loves going out for ice cream, his mother always tells him he can only have it if he eats broccoli. He really doesn't like doing this, but it's the only way to have a delicious ice cream. Afterwards, his mom loves to see a big smile on his face. Que injustiça com o brócolis. Puxa, Tony, brócolis é tão bom. É um alimento saboroso. Que pena que ele não gosta muito do brócolis, né? Vamos ver exatamente o que ele está dizendo aqui, certo? Vamos ver. Esse é o Tony. Ele odeia comer brócolis. Uma vez que ele adora sair para tomar sorvete, a mãe dele sempre diz que ele pode fazer isso, pode sair para tomar o sorvete, apenas se ele comer o brócolis. Então, essa é a condição para ele sair e tomar o sorvete. Se ele comer o brócolis, ele pode ir. Ele verdadeiramente não gosta de fazer isso, não gosta de comer o brócolis. Mas é o único caminho, não é? É a única forma dele tomar um sorvete delicioso. E, além disso, a mãe adora ver um sorriso enorme no seu rostinho. Então, na verdade, a mãe não está maltratando ele, não, porque o brócolis é para fazer bem para a saúde dele, né? Então, ela dá uma condição. Você come o brócolis, né? Almoça tudinho, come tudinho, não deixa a comida no prato, e aí você pode sair para tomar um sorvete. Vamos combinar que não é tão difícil assim cumprir essa condição, né? Bom, meus amores, agora as páginas que se seguem são os exercícios, tá?
nós encerramos aqui. Então, recapitulando, né? Resumindo, nessa unidade nós estudamos como fazemos para expressar as nossas preferências, o que gostamos, likes, e o que não gostamos, dislikes. E para fazer isso, nós temos aqueles verbos que podem ser usados com outros, com ing ou no infinitivo. A tradução, ela será a mesma. A diferença será o seguinte: gerúndio, ing, é para você expressar as atividades que te dão prazer, que você faz simplesmente para curtir, por diversão. E os verbos que você colocar no infinitivo, ou seja, com aquela palavrinha to antes do verbo, é para expressar as atividades que você escolheu realizar. Como é algo que você gosta, você escolheu realizar e passou a se tornar um costume seu, um hábito, faz parte do seu dia a dia, certo? E aqui, amores, nós encerramos, não é? Os nossos estudos, certo? Nós encerramos os nossos estudos, façam as atividades, façam os exercícios e depois todas as nossas dúvidas elas serão esclarecidas, tá bom? Beijos e beijos.